Desenhos animados sempre fizeram parte da minha vida, até bem depois do socialmente aceitável. Tipo, eu já fui até olhado estranho por gostar de desenhos. Ah, sim, porque tem que ser louco pra preferir isso no lugar disso, realmente. Por conta disso, eu acabei sempre assistindo muito desenho, e muitos deles acabaram desempenhando um papel importante na minha formação como indivíduo. Mas acho que dentre todos, nenhum chega perto de tão importante quanto um desenho em particular. O desenho das pedras lésbicas antropomórficas. Sim, eu tô falando de Hoseki no Kuno, tô brincando. É óbvio que é Steven Universe, se você ler o título. Eu assisti esse desenho entre os 14 e 15 anos, e do que eu me lembro, era um desenho ok, que tem um final bem ruinzinho. Mas o que eu vejo das opiniões sobre ele na internet, muita gente detesta completamente o desenho. E os motivos variam muito, mas tem grande base nesses dois vídeos que são muito mal feitos, cheios de mentiras, racismo e homofobia. Então, eu achei que só seria melhor ignorar isso tudo e eu mesmo só rever o desenho e tirar minhas opiniões e ver se realmente é ruim ou bom. E agora, tendo visto o desenho inteiro, eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que Steven Universe é provavelmente a melhor coisa que já saiu do Cartoon Network, pra mim, pelo menos. E daí eu resolvi, por que não, fazer um vídeo de como foi tudo isso, essa experiência de rever o desenho. Então, tá aqui o vídeo. Um vídeo revisitando o Steven Universe. Eu gosto muito da Cartoon no geral, especialmente a dos anos 2010, porque foi a que eu cresci assistindo. Apenas um Show e Hora de Aventura, principalmente. E quando eu cresci e fui rever esses desenhos, eles se provaram ainda bons. Eram bons na sua época e hoje em dia. Mas eu acho que é meio sem noção querer comparar eles com o Steven Universe. Na verdade, é estranho querer comparar qualquer desenho da Cartoon um com o outro, porque fora passar no mesmo canal, eles são muito únicos para que isso faça sentido. Era meio que essa graça. E o mais diferente de cara era exatamente Steven Universe, porque por mais que os outros desenhos pudessem ocasionalmente ter um episódio mais maduro, uma temporada inteira com uma história contínua, eles ainda mantinham uma forma episódica no desenho no geral. Mas Steven Universe deixa bem claro que não quer seguir isso. Ele aproveita dos mistérios que tem, das perguntas que vai invocar logo no primeiro episódio, pra introduzir no público aos poucos nesse mundo, focando muito mais na relação do Steven com pessoas da ilha do que no seu passado. Coisa que por algum motivo enfurece muita gente, mas tipo, faz sentido, sabe? As Gems estão em um momento super delicado e tem que lidar com a ausência da Rose ao mesmo tempo que cuidam do Steven, um meio humano, meio Gem, o primeiro da sua espécie. We're bad at this. What? Yeah, you can't control him, and he shouldn't be taking advice from me, and we don't have Rose to tell us what to do! But he needs us to show him how to be a gem. Steven is not just a gem. There has never been anything or anyone like Steven. We don't know what he needs. Elas não se sentem confortáveis em falar do passado, e com razão. Foi uma guerra, elas fugiram das suas casas. É tudo muito pesado, ainda mais pra uma criança. É entendível construir o presente antes de ir correndo pro passado, porque a história de Steven Universe é exatamente sobre o passado, assombrando e impedindo Steven de viver no presente. E olha, eu entendo, eu também não sou lá muito fã das pessoas de Beat City, eu odeio o Ronaldo, mas dá pra engolir a primeira temporada. A real é que a coisa que mais me incomoda nesse começo é só a voz irritante do Steven, que logo depois fica melhor. E não demora também para conceitos interessantes irem se mostrando. Algo que eu gosto muito nesse desenho é que ele definitivamente leva seu tempo. Ele não sente pressão em jogar 1000 informações na sua cara. Ele preserva o mistério e também dá pistas o suficiente para manter o público engajado. Como, por exemplo, com fusões. Diversas vezes o desenho, de forma nem um pouco sutil, usa do fato de gems serem pedras, podendo usar de conceitos como completude, sair certo e ter uma função, e a forma que eles usam é muito boa. Não seria errado dizer que um pedaço de um objeto físico precisa do resto para ser categorizado como completo, mas na arte é muito mais sobre emoções e sentimentos do que observações objetivas. São metáforas para coisas no lugar da coisa em si. E eu acho que isso é meio óbvio de se falar, mas ainda assim eu falo porque, especialmente sobre esse desenho, se formam as concepções de metáforas muito superficiais e daí se prendem nisso. Como achar que fusão é meramente sexo ou relações românticas. Tipo, não, são relações em um sentido mais amplo que isso. No íntimo, mas não necessariamente carnal. Mas também não é como se não pudesse ser também. Só é estranho esperarem que algo tão amplo se comporte e seja representado de uma forma a se limitar. No caso de fusões, acaba caindo mais na Garnet, na Stivone e no arco do Cluster. E cada um deles eles falam sobre de formas diferentes. A Garnet como uma relação / pessoa mais experiente
inexperiente, a Estivone como recém-casal barra pessoa, e o Cluster. Bem, o Cluster é mais complicado. É mais sobre o desespero de estar em um relacionamento, não sobre um relacionamento que já existe. O Cluster é essa junção de várias gems fragmentadas, forçadas a estarem juntas, em busca unicamente da sua metade, agora perdida. We've gotta help them. There is no helping them. They're too broken. The beings who used to be in those shards are so shattered, they don't know who they are or what's happening around them. They just seek out other gems, looking for the missing pieces of themselves, trying to make themselves whole. E isso é todos nós, do jeito que a sociedade nos construiu. E por achar que o que vai nos completar tá mundo afora, nós tratamos a nós mesmos como já quebrados, já em falta de algo. E o engraçado é que não é muito difícil se sentir assim. Mas como esse arco fala, não adianta buscar por completude em outras pessoas, em outra gem. Porque você por si só já é completo. Pode não ser perfeito, mas é suficiente. E em 20 anos... eu ainda tô meio que aprendendo isso, enquanto um desenho pra criança ensinava isso. Ainda mais em fusões que estão juntas porque querem, existem vários momentos ótimos da Garnet e Estivone, e eu vou ignorar todos, desculpa, porque o meu momento favorito de todos, e o que me fez entender a magia não só de fusões, mas de relacionamentos, é esse aqui, com a Rose e o Greg. E eu vou dar um pouco de contexto. O Greg é humano, e a Rose é uma gem. Já que os corpos da gem são projeções de luz, elas têm a habilidade de se fundir e formar uma nova gem a partir dessa junção. E quando o Greg vê a fusão da Rose e da Pearl, ele fica maravilhado. E através da Garnet, ele entende como é a coisa mais pessoal que duas ou mais gems poderiam fazer. Então ele decide tentar se fundir com a Rose, sendo ela o amor da vida dele e tal. Então ele prepara tudo e... não funciona. E a Rose até ri dele por achar que iria funcionar. You can't fuse. You're a human. I know! That's the problem! That's not a problem. I love humans. You're all so funny. O Greg, envergonhado, acaba gritando com ela. Can you just talk to me for 1 second like a real person? I'm not a real person. Oh boy. This is so weird. You really are an alien. Why are you laughing? Why are you crying? How are we gonna make this work? Fusion? No, us! We're really, really different. What do we do now? Let's just talk. Eles se acalmam e, conversando e tentando se entender, acabam em paz e felizes. Oh! Why are they still dancing? It didn't work. Yes, it did. What? It worked. Uma fusão não são 2 gems, não é uma gem. É uma experiência, é uma conversa. É essa relação entre as pessoas, o que elas se importam com, o que surge quando elas interagem. Essa coisa que desafia a lógica e une elas. O conceito de fusão é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E tem espaço para experimentar na sua amplitude de significados e interações de formas corajosas e marcantes. E o desenho faz muito isso, de ter um conceito sólido, que são explorados de formas que podem confundir ou não fazer muito sentido lógico, mas que emocionalmente fazem sentido e funcionam por serem apresentadas numa mídia artística. São esses conceitos presentes que você sabe que estão lá, mas é difícil de falar sobre, até você sentir. E, muito como amor e relacionamentos, outro assunto muito abordado durante a série é o luto. And she loved you and she's gone. A Rose Quartz é apresentada primeiro como uma lenda, depois como uma memória, e por fim, como um peso. A Rose tem um desenvolvimento de personagem meio ao contrário, nos mostrando a melhor forma dela e depois que ela já passou por muita coisa, para daí revelando ela como cada vez mais egoísta e infantil, ainda como Pink Diamond. O que deixa a impressão que ela nunca mudou, e até mesmo depois da guerra, ainda era essa pessoa horrível. O que, tudo bem você achar que ela não merecia ser perdoada ou coisa do tipo, mas é algo claro que ela mudou, e ela provou isso para as pessoas que ela precisava, mesmo que ainda errando muito no processo. Não dá pra julgar tudo tão fácil assim. O personagem da Rose é mais complicado do que gostam de admitir. Mas falando dela em si, não tem muito o que dizer pós-guerra. O que coletamos desse período são por memórias de pessoas que viveram com ela, especialmente pela Pearl. Então vamos olhar pra essa bagunça de perto. Oh,
that kind of mess. A Rose não começou sozinha, ela sempre teve a Pearl do seu lado, até bem no final. Por isso que quando eles ganham depois de tanta perda e tanta luta, a Pearl se sente confiante que ela pode passar todo o resto da eternidade com a Rose. Ela estava profundamente apaixonada e entregue a ela. Só que isso não aconteceu. A Rose conheceu o Greg e tiveram o Steven. E é difícil pra Pearl lidar com isso, pra todas as Crystal Gems na verdade. E isso não é escondido pelo show. Rose, I know you're in there. I can let you out. We'll be together again. I can't. I can't. She wanted this so much. I just don't understand why. Everything should grow and everything should change, and isn't it so great how it comes so naturally to humans? Well, it's not natural for us. It's not natural for me. É corajoso e inconvencional ser tão direto assim em um desenho. Eu não me lembro de ver algo com tanta maturidade emocional dessa época. Os estágios mais injustos desse cenário, a construção até poder chegar em uma situação tão emocionalmente complexa, porém ainda verdadeira, são no começo, onde tudo é muito complicado. Ter que lidar com a perda da Rose e não ter ideia do que o Steven é ou do que ele precisa. E em momento de crise emocional, a Pearl chega a gritar com o Steven. A vergonha, o medo de ter sido deixada de lado pela Rose, o pensamento de que talvez ela não a amasse tanto quanto ela achava, isso consome a Pearl quando ela descobre que a Rose tinha segredos que nem ela sabia. Então ela foge disso, ela não quer sentir aquilo, ela não quer ter que lidar com aquilo. E as outras gems meio que dão espaço a ela, mas o Steven corre atrás dela, sem entender se ele que fez algo de errado. Então isso acontece. Não, ele não morreu, relaxa. Pearl, you have to tell me what's wrong. Sometimes you even sound like her. Do you remember this place? Do you have any of her memories? We were right here, over 5,000 years ago. Pearl, yes? I'm going to stay and fight for this planet. You don't have to do this with me. But I want to! I know you do. Please, please understand. If we lose, we'll be killed. And if we win, we can never go home. Why would I ever want to go home if you're here? My Pearl. You're wonderful. Everything I ever did, I did for her. Now she's gone. But I'm still here. Sometimes, I wonder if she can see me through your eyes. What would she think of me now? Well, I think you're pretty great. Não é justo esperar que a Pearl seja madura em relação ao Steven. Ele é algo que ela nunca viu, e ela tá lidando com algo que nunca achou que ia ter que lidar. Ela é falha e nem sempre trata o Steven como se quisesse ele ali. Mas é por respeitar a escolha da Rose que ela lentamente aprende a respeitar e amar o Steven. E por associação, aceitar a escolha da Rose de ter ficado com o Greg. E por fim, a Pearl aprende a se respeitar, a ser suficiente por ela mesma. Eu diria que esse é o tema que todo show carrega ao final de cada história. Das pequenas e contínuas, ou das grandes com finais conclusivos. Aceitar o que não podemos mudar e mudar o que podemos. Engraçado o suficiente, tem um trio que lida muito bem com isso. Das coisas que eu gosto da série, a mais consistente é a Peridot e sua jornada de inimiga e uma gem devotada a Homeworld e sua Diamond, a uma amante da Terra e Crystal Gem. Tudo começa com sua introdução, usando da narrativa ainda cheia de mistérios e incertezas. O grande efeito que a Peridot sempre traz na série foi essa mudança do status quo e a inversão de papéis que suas aparições desencadearam na estrutura
ruptura das relações estabelecidas até então. Antes de sua chegada, estávamos acompanhando a história de Steven, uma criança mais em toque com seu lado humano, descobrindo mais e mais sobre as gems e como utilizar seus poderes, tendo que se provar diversas vezes como pronto para ser uma Crystal Gem. E depois que ele começa a ser aceito dessa forma, aparece um personagem de uma nova Homeworld, diferente de tudo que as gems já tinham enfrentado antes. Steven, Homeworld? It's not the way it used to be. Everything here is so advanced. I can't even understand it. There's no way anything on Earth can stand up to it. Please, don't put up a fight. It will only lead to devastation. Elas não achavam que isso seria possível, que elas teriam que enfrentar isso tudo de novo. Esse pesadelo. A volta da Peridot é um motivo de medo extremo para elas, mas Steven claramente não tem como ter noção do significado disso. Ele é, afinal, uma criança, ainda mais uma criança simpática que nunca viu os terrores da guerra. E é nesse contexto que a Peridot chega. E o que antes eram mentoras com um jovem aprendiz, se equilibra agora para um grupo de pessoas que não sabe o que está acontecendo. Essas mudanças de narrativas continuam quando Peridot é capturada e se rende às Crystal Gems. Ela agora ocupa o papel de Steven, como personagem não conhecedor, só que no lugar de aprender sobre Gems, ela tem que aprender sobre a Terra. É um clássico arco de alienígena aprendendo o valor no terreno, no simples. É bonito e funciona para essa personagem. Dos momentos que me compram nessa mudança de personagem, que é bem difícil de se convencer, é que a Peridot não simplesmente perde o orgulho em ser uma Gem de Homeworld. É só por conta das circunstâncias que ela não quer que o cluster exploda, porque senão ela seria destruída também. Ela literalmente tenta qualquer forma de comunicação com Homeworld antes de ser capturada. Ela realmente não queria estar ali, mas já que tá, ela tem que começar a trabalhar com as gems. E mesmo sabendo que não tem outro jeito de sobreviver além de pedir o cluster, ela não começa logo cooperando e falando logo de cara isso tudo. As emoções dela têm espaço para serem respeitadas e tornam a lenta conexão dela com Steven um laço genuíno. E é só por conta desse laço que ela desenvolve com Steven que ela para de temer tanto a Terra e decide falar com as Crystal Gems sobre o cluster. Mas até mesmo depois de se conectar com outras gems e entender mais e mais o valor da Terra, ela ainda demonstra muito orgulho em ser uma gem de Homeworld. Em uma missão para obter a localização do cluster, as Crystal Gems vão a uma base na Lua. E enquanto lá nós conseguimos ver como teria sido o resultado se a invasão da Terra tivesse sido um sucesso. E a Peridot não consegue esconder sua empolgação com o resultado que poderia ter saído. Seria ótimo para Homeworld. A quantidade e qualidade das gems que poderiam ser criadas é boa demais para ela ignorar. Think of the good it would have done. The gems that would have been made. Our empire expanded. Rose Quartz believed all life was precious and worth protecting. Well, if she wanted to protect it, she did a lousy job. Então, ela pega secretamente um comunicador e faz uma ligação para a própria Yellow Diamond. E enquanto discutindo sobre a Terra, ela sugere outras formas de se aproveitar dos materiais ricos daqui, enquanto respeitando a vida terrestre. Mas então é revelado pela Yellow que ela não liga para a Terra porque daria uma colônia excelente. Ela não liga para as gems que poderiam nascer disso. Ela não liga para o cluster como algum tipo de arma. O único motivo do cluster existir é porque a Yellow quer que a Terra seja destruída. É só isso. Birra. De uma ditadora que quer que as pessoas que ela não conseguiu conquistar morram. E é nesse momento, quando ela ignora o valor da Terra e da Peridot, que a Peridot demonstra o quanto cresceu como personagem e desafia diretamente uma diamante. What do you know about the Earth? Apparently more than you Claude! Peridot, out! O fato dela ainda pender pra Homeworld até ter uma confrontação direta dessas e ainda mostrar que ela se importava ao ponto de tentar mudar a ideia da Yellow Diamond, querendo evitar a destruição da Terra, torna toda essa mudança muito plausível. Muito genuína. É tudo muito bem feito e alinhado com um espaçamento muito bom de uma coisa pra outra. E tem outros momentos ótimos nessa temporada, quando ela luta contra a Pearl e ganha, mas ainda assim comemoram com a Pearl por ela ter se esforçado tanto. But I won! What about the rules? Welcome to Earth. Quando ela só começa a entender a Garnet por causa de um paralelo com uma mídia que ela se torna obcecada. But I still don't understand you! Why are you fused all the time? I'm Percy and Pierre. Oh! E principalmente na sua relação com a Ametista. You're the only crystal gem that's actually a gem. What? You outrank everyone on your team. They should be listening to you. You're a strong, singular, fully functional soldier. Despite the fact that you're defective. Defective?
Ela não entender essas coisas logo de cara não a torna uma pessoa ruim. Ela ainda tá aprendendo, como todos nós. Mas isso, de uma forma muito elegante, não é usado para anular a dor que a Peridot causa aos outros. Ela se desculpa na melhor de suas habilidades. I have apparently hurt Amethyst's feelings, which was not my intent. If I've damaged my standing with the best gem here, then I've made a serious mistake. I'm still learning. I hope you understand. I want to understand. I'm sorry. São coisas difíceis pra ela. A Peridot é o melhor exemplo de que a boa vontade do Steven pode poupar e ajudar pessoas que não nasceram mal, porque a coisa é que ninguém nasceu mal. Pessoas são confusas e complicadas. Elas podem se perder, podem se machucar e machucar os outros, mas ninguém nasce do mal. Você é o que escolhe ser, mas pra começar a parar de fazer os outros se sentirem mal, você tem que parar de fazer você mesmo se sentir mal. How do you feel? Big. E o meu personagem favorito que me ensinou isso da forma mais dolorosa possível. A Amethyst é uma quartz que passou muito tempo na Terra. Ela foi overcooked, então saiu baixinha e não tão bombada. E isso é utilizado pelo show pra falar de PCD, mais ou menos. Todo o arco do personagem da Amethyst gira em volta dela tendo que aceitar e lidar com seus problemas de formas não destrutivas com ela mesma e pessoas à sua volta. Num dos primeiros casos, ela tem que capturar um diabo que entrou no quarto dela e tá perambulando nos quartos do templo. Até a Garnet se intrometer e falar que ela mesma vai capturar o bicho, porque se deixasse pra Amethysta, ela nunca iria fazer, porque ela é uma afogada. A Amethysta, tentando provar o contrário, fica desesperada pra capturar o tal diabo, e ela já vinha se sentindo deixada de lado por conta da fusão dela com a Garnet e ter ficado doidona e perdido o controle. E ambas as gems, ela e a Pearl, lidam com esse problema de serem mais fracas que a Garnet através de extravasar isso numa fusão com a Garnet. E o lance da Pearl também é sobre autoconfiança, mas ela já se provou pra todos. O que resta é se aceitar, mas a Amethysta é diferente. Ela nunca lutou numa guerra, não nasceu certa e nunca foi levada a sério. Os problemas de autoconfiança dela são resultado de como o mundo a vê, mas conseguem conduzir uma narrativa que entende as impossibilidades de atravessar limitações físicas que absolutamente existem e não tem como fazer só sumir com força de vontade, mas que ao mesmo tempo fazem essas pessoas encontrarem forças na sua própria resiliência àquele mundo. A Amethysta é do jeito que é, não tem por que querer mudar isso. O momento que esse arco realmente tem uma resolução é ao enfrentar Jasper, outra quartz como a Amethysta, só que entre aspas, certa. E a Amethysta não consegue não se comparar com ela precisa ser mais forte. Nesse momento da história, ela não é nada além de uma piada. Ela não é nem mais forte que o Steven agora, e ela começa a se perder no pensamento de que precisa ser mais forte, precisa ser mais útil, precisa ter valor. Ela quer ganhar o direito de existir, ser valorizada por um mundo exterior. Mas isso é um erro. O mundo não liga para pessoas diferentes. Ele foi pensado e estabelecido para pessoas que se encaixam num certo padrão. E até essas pessoas podem ter uma vida difícil. Imagine então a quem não tem a confirmação desse suposto valor, as pessoas que são invisíveis. O Steven é o mais perto que a Amethysta tem de algo igual. Os dois são errados. O Steven não é um humano, mas também não é uma gem. E toda a sua história gira em torno de aprender quem ele é e que só seu Steven Universe é o bastante. Ele não precisa provar nada pra ninguém. Partindo do começo dessa história, ele é só um garoto entusiasmado com as missões de Crystal Gems, e mesmo antes de saber que seus inimigos eram outras gems, ele já sentia pena delas e queria ajudar. É um tipo de otimismo que só poderia vir de uma criança mesmo. Não por ser burro. Pelo contrário, é uma força muito jovem e poderosa essa, a de ter empatia e esperança. São provavelmente os poderes mais fortes do Steven, antes mesmo do escudo ou bolha. O desconforto de ser a sombra de alguém, com um legado enorme, sempre foi algo que incomodou ele, e pode parecer pouca coisa, mas em um ambiente tão amigável e acolhedor desses, o Steven ainda não se sentia confortável para falar sobre isso, porque todas aquelas pessoas estavam lidando com a dor de não ter a Rose por perto. Family stuff is tricky. A few months back, my dad and the Gems grounded me from TV. That's the worst. No way! And then I found out that the Gems are alien rebels and that there are other Gems out in space that want us dead because they think we're traitors. And they tried to take me hostage because they think I'm my mom. And maybe I kinda am? I wish I could talk to Garnet, Amethyst, and Pearl about it, but I think they kinda blame me for my mom not being around.
E cada vez mais que descobrimos que tipo de pessoa a Rosie era, que tipo de coisas ela fez, o Steven começa a duvidar mais e mais de si mesmo, de quem ele deveria querer ser. Como se a resposta estivesse em algum lugar no passado da Rosie, ou até mesmo na imagem dela, no que ela diz. Did you make me just so you wouldn't have to deal with all your mistakes? Is that all I'm here for? E é uma jornada árdua e cheia de dúvidas dolorosas, até o Steven entender que, seja lá o que ele queira fazer, ou o que ele queira se tornar, ele vai ter que fazer por si mesmo. A resposta não tem se perder no passado ou fugir pro futuro. Talvez esteja em estar aqui. Você não precisa saber de tudo ainda. Tá tudo bem, só estar aqui. Essas pessoas sabem disso e gostam de estar aqui com você também. Seja lá o que você seja ou qual versão de você seja. E aprendendo isso, que ele pode contar com essas pessoas e consigo mesmo, o Steven vai crescendo e amadurecendo, se tornando cada vez mais uma voz ativa na sua própria história, chegando até a ofuscar a Ametista, mas não é uma competição. Ambos ele e a Ametista acabaram de aprender isso juntos, na sua luta final contra a Jasper. Eles ganham lutando através de sua relação. Eles lutam juntos porque não importa se eles sozinhos não são mais fortes que a Jasper, eles não estão sozinhos. E foi aí que eu chorei vendo esse desenho de 10 anos atrás feito pra criança. E eu gosto bastante dele. Mesmo que depois dessa temporada a qualidade vá diminuindo cada vez mais até chegar no cúmulo da idiotice que é o arco final. E mesmo antes disso já havia umas pontas soltas que me incomodavam muito. E eu vou falar delas agora porque eu acho importante ter criticismo do bom e do ruim. Então, vamos começar falando da Lapis Lazuli. A Lapis é um personagem complicado. Não em um bom sentido, mas também em um bom sentido. Ela é uma daquelas personagens em que nada bom acontece na vida dela. Em termos de seinen, a Peridot é o Thorfinn e a Lapis seria o Guts, sabe? Um personagem não terminado. Só que no lugar do autor ter morrido, parece que a Rebecca Sugar só não sabia como terminar a história dela. Depois da primeira aparição, a Lapis segue nessa de querer voltar pra Homeworld, e daí chega lá e não reconhece nada. Então ela é capturada e volta pra Terra, e daí quer voltar de novo pra Homeworld. Só que aí ela percebe que é um planeta que ela já nem conhece. E daí, percebendo isso, ela volta pra Terra de novo. E daí ela fica tipo, nossa, queria voltar pra casa. E ao mesmo tempo fica, caramba, eu não tenho uma casa. E sobra pro Steven fazer a Lapis conseguir enxergar a Terra como uma potencial nova casa. E ele até que consegue, mas assim que começa o arco de Homeworld, mostrando interesse na Terra de novo, ela foge. E podem falar que a Peridot teve uma conversão de personagem rápido, mas o fato é que ela é linear e bem estabelecida. Os passos pra trás que a personagem dá fazem sentido e só fortalecem essa mudança. Em contraponto, todo passo que a Lapis anda pra trás fica mais ridículo e incrédulo a ideia de que ela ficaria satisfeita em morar na Terra. Fora os problemas dela em relacionamento. Tipo, ela nega voltar à sua relação tóxica com a Jasper, mas todo esse trauma de ficar tanto tempo se desgastando é resolvido só nisso. Nesse momento de não. E pronto. Como se não houvessem sequelas e mudassem a percepção dela de amor e o que é uma pessoa confiável. Se Shaw fizesse um bom trabalho, não seria difícil traçar um paralelo entre a Jasper e a Peridot e tornar a história da Lapis se conectando com a Peridot uma lição sobre confiança e aprender a se abrir de novo, mesmo depois de ter sofrido tanto com alguém, porque, sabe, isso é algo que acontece na vida real. E eu sinto que eles meio que tentaram, só que é tudo muito confuso, não fica claro, em um desenho que é estranhamente honesto o tempo todo. Parece mais que a Lapis aqui é só um personagem que ocasionalmente lembram que ela existe por 1 ou 2 episódios, mas nunca dedicam um arco inteiro a estabelecer bem ela. E o problema com a Lapis é estranhamente a única coisa consistente no personagem dela, mas da metade da 3ª temporada pra frente, se torna meio que a regra pra qualquer personagem novo. A Bismuth, a Yellow, a Blue, a White e todos os personagens menos importantes, como a Aquamarine e Topaz. Eu não sei. Esses últimos eu não me importo tanto, inclusive eu adoro que a Aquamarine é só uma cuzona e fim da história, mas sério, uma das primeiras Crystal Gems tendo uma rendição tão do nada é muito bizarro, não? Acontece todo o rolê dela ter sido colocada em uma bolha e escondido de todas as outras gems pela Rosie, porque a Rosie não queria que a Bismuth usasse a máquina de matar gems dela, mas daí a Rosie segue pra fraturar a Pink, e ainda assim continua deixando a Bismuth presa por anos, sem nem falar pras amigas dela. A Rosie só finge que ela nunca existiu, até o Steven libertar ela acidentalmente e descobrir isso tudo, e provar que ele é diferente da sua mãe. I'm going to tell them. I'm gonna tell them everything. Then you really are better than her.
E daí no casamento da Garnet, ele só meio que liberta ela, eles conversam um pouco e pronto, tudo se resolve. E tocando no elefante da sala, vamos falar sobre as diamantes. A gente não tem nem muito tempo pra entender elas como personagens por si só. O show até então só usava delas como referência de poder e absolutas figuras do mal, ou algo assim. Não é como se elas fossem iguais às outras gems de Homeworld. Todas elas sabiam de alguma forma que o que faziam era ruim. Elas estavam colonizando e sugando a vida de planetas pra aumentar o próprio império espacial. É literalmente fascismo do espaço. Por que o show nunca aborda isso diretamente? Por que eles andam ao redor disso como se fosse capaz de conversar com esse tipo de pessoa? Que a melhor solução não seria o uso da força. Eu até entendo eles manterem isso do Steven querer dialogar antes de bater em qualquer um. É afinal o personagem dele. Mas o meu problema é como a série decide lidar com isso. Por exemplo, no final de Avatar, o Aang não mata o Ozai. Mesmo ele sabendo do mal que ele causou, continua causando e ainda quer causar ao mundo. E mesmo com todos os seus antepassados e amigos do seu lado falando que ele teria que matar o Ozai, o Aang consegue arrumar uma forma de não matá-lo e ainda solucionar o problema. A mesma coisa meio que acontece em Steven Universe. O Steven se recusa a sequer recorrer à ideia de fraturar qualquer uma das diamantes. O que ele pretende desde o início é convencer a White que ela precisa ir à Terra ajudar ele a curar o dano que as diamantes causaram à Terra. O que é estranho. As 4 vezes que ele interagiu com as gems de Homeworld, existiam momentos em que ficava claro que elas não estavam felizes. E como esse papo todo de nascer já tendo uma função, era só uma forma óbvia das diamantes forçarem elas a serem algo que elas não necessariamente queriam ser. Todas gems servas de 4 entidades poderosas. Porque o que ele quer é salvar a Terra, não as gems. E não vemos ele nem sequer querendo ou pretendendo ajudar Homeworld ou qualquer outro planeta fora a Terra. O que é estranho, mas tá. O meu ponto trazendo Avatar é que o Aang conseguiu arrumar uma forma que respeita a si mesmo, mas que resolve o problema. Só que mesmo sem poder de dobra, o Ozai não é libertado pra viver sua vida como se não tivesse cometido crimes de guerra. Ele é tratado como vilão, porque ele ainda tem que pagar pelo que fez. O Aang não ter matado ele não fala como o Aang não acha que ele é perigoso. Fala sobre o Aang e temas da obra inteira. Ai, que final bom. Eu devia fazer um vídeo sobre isso. Já em Steven Universe, o final não me conta nada. Ele tenta ser essa representação do mantra do show, do poder da empatia e sobre conversar e mudar e se aceitar. E eu sei que na arte é muito mais sobre o sentimento que você quer passar do que literalmente o que acontece, mas nada disso me parece bem feito o suficiente pra ser honesto. É tudo muito rápido, muito covarde das suas discussões que deveriam ser levantadas. Tipo, em 2 conversas ele convence já a Blue e a Yellow a ficarem do lado dele, e com mais uma ele convence a White. Essas 3 conversas, inclusive, que são as primeiras de verdade que ele tem com cada uma delas. E eu puxei o exemplo de Avatar porque, bom, eu nunca vou jogar fora uma oportunidade de falar desse desenho, mas também porque o Ozai é muito como as diamantes, são retratados como esses ditadores impiedosos sem possibilidade de redenção. Mas daí Avatar segue com isso e não foca na redenção do Ozai, porque isso não importa. Foca em como o Aang impediu ele. Assim como Steven Universe deveria ter focado em como Steven parou com o Império das Diamantes, e não em como elas se arrependeram. Porque foda-se se elas se arrependeram. Isso não é desculpa, não é o suficiente. E isso tudo é tão ruim que nem parece a série pensada e planejada de antes. Parece até como se tivesse alguma mega corporação impedindo e sabotando o próprio desenho por algum motivo muito óbvio. Aconteceu com Owl House, aconteceu com Infinity Train e muito antes aconteceu com Steven Universe. E eu acho importante falar isso. Não dá pra colocar toda a culpa no show de como ele do nada piorou. A verdade é que bem no começo a Cartoon já tinha problema com o desenho. E quanto mais continuava, mais reclamações eles recebiam, porque pais conservadores não gostam de pessoas gays. Daí em 2016 a Rebecca soube que ia acabar e não ia passar da 5ª temporada. E pode não parecer muita coisa hoje em dia, mas Steven Universe abriu a porta pra muita possibilidade de representação LGBTQIA+ em desenhos. Só uma pena que tratar essas pessoas como humanos custou a eles umas 5 temporadas a mais. Acho que eles deveriam ter esperado até os últimos 5 segundos do último episódio pra revelar que tem sim personagens gays. Tá, ok, eu tô com medo de acharem que eu realmente odeio Hora de Aventura por causa dessa piada, então quero deixar claro que é só uma piada. Eu amo Hora de Aventura. Inclusive eu escrevi isso antes de sair Fiona e Cake, então obrigado, eu acho. De qualquer jeito, acaba que a última temporada de Steven Universe é exatamente o que parece. Uma temporada sem tempo, feita nas pressas. E eu vou falar isso tudo e dar todo esse contexto pra seguir e dizer que não é desculpa. Porque eu não posso partir do que não foi permitido existir, só do que existe. E o que existe é
ruim, bem ruim. Mas mesmo com as últimas temporadas desse show sendo um declínio em qualidade, ainda tem uns momentos que eu gosto, especialmente bem no final. A White força a Pink e Diamond a sair do vessel orgânico que seria o corpo do Steven, o separando em dois, o corpo humano e os poderes de Gem. Ao ver essa forma nova, sem nenhuma Gem ou algo que se assemelhe a Pink, a White pergunta onde ela tá. Where is Pink? She's gone. What did you say? Answer me! She's gone! Acho que depois disso não tem como sobrar muita dúvida. Tudo que sobra são as duas metades se juntarem, se infundirem na mesma pessoa, a pessoa que sempre foram. O Steven não é meramente um corpo que a Rose deu sua Gem, ou até mesmo uma versão da Pink Diamond. O Steven é... o Steven. Ele sempre foi. Depois que ele volta pra si mesmo, a White surta e faz birra falando que ele ainda é a Pink. You're just acting like a child! I am a child. What's your excuse? Ela fica rosa de vergonha, mostrando uma imperfeição. Porque todo o lance dela é ser perfeita e tal, e... olha, eu não ligo muito pra essa parte, isso é meio ruim, foi mal. Mas enfim, tudo fica bem e eles voltam pra Terra, curam as Gems, e o Steven canta uma última música ao lado das Crystal Gems. I don't need you to respect me, I respect me. I don't need you to love me, I love me. But I want you to know you could know me if you change your mind. If you change your mind. If you change your mind. Change your mind. Eu amo esse final. Eu amo dessa cena final dele consigo mesmo. Eu acho que faz sentido e é um final bonito e que tá na linha de tudo que a série fala sobre. E isso é meio que metade de Steven Universe. São esses ótimos momentos que fazem todo o resto da mediocridade valer a pena. Até a mediocridade tomando cada vez mais de conta e ficando mais difícil de achar as coisas boas nessa bagunça. Mas eu acho um desserviço não dar devido crédito a todos os feitos dessa série. A importância que ela teve na formação de muitas pessoas e como ela ajudou muita gente, como ela me ajudou. No fim, somos pessoas. A gente pode ficar falando o dia todo sobre coisas ruins e é importante falar delas, e eu não me sinto culpado em fazer isso, mas eu também sinto que preciso falar que se eu sou uma pessoa melhor hoje, se eu não me odeio por ser gay, e ainda consigo achar que eu possa existir, pelo menos um pouco disso tudo é graças a esse desenho. Steven Universe não é perfeito, mas eu espero que toda criança veja esse desenho. E mesmo com as falhas, tá tudo bem gostar de Steven Universe. Eu sei que eu gosto. Sempre dá pra voltar e dar outra chance. É só mudar de ideia. É isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, esse foi longuinho. Se vocês quiserem ver mais vídeos de mim falando sobre coisas, eu recomendo, bom, primeiro você se inscrever no canal, obviamente, e também se tornar um apoiador no Apoia-se. Sempre em algum momento do mês eu posto pelo menos um vídeo lá, e a partir de R$3 você já consegue ter acesso a todos. Por agora eu acho que tem uns 3 vídeos novos por lá. E obrigado aos apoiadores que já me apoiam, mesmo eu mal tendo divulgado isso daqui. Vocês são legais e tal. E se quiserem mais de mim no geral, minha presença, minha voz irritante, eu tenho um canal de long play com uma amiga minha, e lá tá saindo vídeo todo dia. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau.